Então vamos lá, mais uma vez, professor Rogério. Vamos começar o nosso projeto. Bom, para dar início à nossa modelagem da nossa edificação, nós começamos pelas paredes, ok? Então, para inserir uma parede, basta vir em arquitetura, categoria arquitetura e clicar aqui, adivinhem, parede. Me deu a opção aqui de salvar o projeto, que o Revit ele tem essa mania. Enquanto você passa muito tempo sem salvar o projeto, ele lhe avisa para você não ter perigo de perder o que você já fez. Não vou salvar, não é do meu interesse por enquanto, então vou cancelar aqui. Beleza. Passada essa etapa, ele abriu agora aqui nas propriedades, ó, veja só. Quando eu coloquei o comando parede, ele já abre nas propriedades os tipos de paredes que eu tenho. Então aqui ele me dá a opção, por exemplo, deixa eu afastar um pouco o mouse, parede básica genérico 200 milímetros. Esse 200 milímetros é a espessura da parede, ok? Se eu clicar aqui na seta, ó, vocês vão ver que eu tenho outras opções de paredes. Várias opções diferentes. Talvez nem todas as opções apareçam para vocês. Isso aqui é porque eu fui pegando várias famílias e colocando no meu arquivo. Mas eu vou ensinar vocês como pegar essas famílias em uma aula posterior. Perfeito? Mas vamos lá. Vamos escolher aqui, por exemplo, parede genérico. Ó. Cada uma das paredes, só para mostrar a vocês. Ó. Nós temos parede em concreto. Então, o Revit ele já dá essa informação. Ele pergunta a você qual tipo de parede você quer. Ok? Eu vou escolher aqui parede genérica 150 milímetros. Vamos lá. Aqui, genérico 150 milímetros. É uma parede qualquer, só me interessa a espessura, que é de 150 milímetros ou 15 centímetros, ok? Clico aqui. Cliquei, escolhi o meu tipo de parede, eu já posso começar a desenhar. Perfeito? Beleza. Mas antes de desenhar, vamos olhar alguns detalhes aqui em cima. Ó. Quando eu escolho o comando parede, ele abre aqui em cima uma caixinha que não aparecia antes, que se refere às propriedades dessa parede. Eu já falei a vocês que no Revit, quando nós desenhamos em planta, e aqui só lembrando, estou desenhando no nível 1, sempre começamos a desenhar no nível 1. Quando nós começamos a desenhar em planta, automaticamente ele já gera a minha informação em 3D, o meu modelo 3D. Então, antes de começar a desenhar, ele já me dá a informação de altura. Veja que eu vou desenhar ali em planta aqui as dimensões, né, as dimensões lineares da minha parede, mas ele já me pede a informação de altura. E aqui eu tenho algumas opções, veja só. Definição da altura ou linear, nós sempre deixamos marcado aqui a altura, que a definição linear nós já vamos fazer aqui. Beleza, nada, só informaçãozinha, não se preocupem com isso. E aqui nós temos a informação não conectado ou conectado ao nível 1 ou nível 2. O que é isso? Veja só, se eu conectar ao nível 2, ao nível 1 eu não vou porque eu já vou começar a desenhar no nível 1, perfeito? Nível 2 seria o limite superior da minha parede. Então se eu escolho conectar ao nível 2, tudo que eu desenhar aqui nessa parede ficará vinculado ao nível 2, ou seja, não ficará mais alto do que o nível 2. Então, é uma maneira de vincular o meu projeto para garantir, por exemplo, que as minhas paredes não passem da altura da minha laje, do pavimento superior, ou não passem da altura do meu telhado, ok? Se eu não quiser vincular, não quiser restringir isso, eu posso simplesmente colocar aqui não conectado. E aí eu defino a altura da minha parede. Então, por exemplo, vamos dizer que a minha parede tem a altura de 3 metros. Basta digitar aqui 3 e começar a desenhar, beleza? Já defini a minha altura. Outra informação importante é a linha de localização. O que é isso? Ele está me perguntando de que ponto a que ponto eu vou medir a minha parede. Então, a minha parede aqui, normalmente, nós trabalhamos com face de acabamento interna. Então, podem deixar essa opção selecionada. Perfeito? Selecionar ela, deixa marcado cadeia para que as paredes sejam unidas, cada parede que você desenhar esteja unida para a parede anterior. Deslocamento pode deixar zero e não marca a opção raio. Já posso começar a desenhar. Basta clicar, semelhante ao que fazemos no AutoCAD, só puxar uma linha, clique em um ponto e posso definir a dimensão, digamos que minha parede tenha 6 metros, então 6 e vou colocando nas outras direções. Vou girando o meu mouse, colocando na direção que eu quiser, por exemplo 5, posso baixar aqui para 3. Bom, e aí vocês vão digitando, só desfazer aqui que ficou torta, sair aqui do comando, ó. Coloquei uma parede errada, posso clicar nela e deletar sem nenhum problema. Volto para o comando parede. Quando eu clicar aqui na última parede que eu desenhei, ele já vai conectar ela
E eu posso, ó, só desenhar, clicar. Eu vou desenhar sem medidas aqui só para vocês verem. Ó. Só ir desenhando, ele já identifica o alinhamento, a minha parede. Bom, digamos que eu queira subdivisões internas, não tem problema. Basta clicar na parede, ó, qualquer uma delas, vou aumentar o zoom, e clicar que ele vai unindo as paredes às outras. Ó. Posso clicar da maneira que eu quiser e fazendo as subdivisões que me interessam. Perfeito? Beleza. Veja só, aqui estamos desenhando em planta. Vamos ver isso no 3D. Como é que eu faço para ver no 3D? Basta clicar aqui na casinha, vista 3D padrão. Cliquei na casinha. Vou voltar aqui, vou juntar um pouco a fachada. Ó, veja só, já gerou o meu 3D. Quero girar o meu desenho 3D? Posso clicar aqui nessa facezinha ó, e arrastar com o mouse. Que ele gira, deixa na posição que eu quiser. Ou, como é mais fácil, pressiona o Shift e pressiona também o scroll do mouse, aquela rodinha do mouse, e gira da maneira que você quiser. Então essa é a minha edificação no modelo 3D. Aqui ela está com a resolução baixa, então vamos conhecer como deixar ela na resolução mais aproximada do que eu quero, né? Como seria essa parede na realidade. Então basta vir aqui embaixo, eu tenho opções de visualização, ó, nível de detalhe, está o nível médio, vou deixar aqui o alto, por exemplo, ele vai ter uma qualidade maior. E aqui no estilo visual eu vou deixar realista. Então veja só, ele já me mostra uma parede genérica, realmente qual seria a cor dessa parede. Posso desenhar sempre assim, com esse nível de detalhe alto e o estilo visual realista? Pode. Agora isso vai cobrar mais da sua máquina. Então, se você não tem uma boa placa de vídeo, às vezes não é tão interessante desenhar assim, ou seu processo vai ficar lento e começar a travar. Perfeito? Desenhei minha parede no 3D, vou voltar lá para o nível 1, para mexer nela em planta baixa. Posso mexer na minha parede no 3D? Posso. Ó. Posso clicar em qualquer uma das paredes e alterar as dimensões dela. Ó. Veja como o Revit é interessante. Eu simplesmente clico e arrasto a minha parede e ele adapta toda a edificação a ela. Ok? Mas o mais recomendado é mexer as paredes no nível 1, no nível de planta, plantas de piso. Ó. Volto lá para o nível 1, para minha edificação. Bom, veja só, quero deixar a minha edificação mais aqui no centro das fachadas, né, dos meus pontos de visualização, de observação das fachadas. Basta passar o retângulo envolvente no Revit, passa o mouse próximo a ele, vai virar essa cruzinha de movimentação, clica e arrasta, colocando o ponto que vocês quiserem. Perfeito. Vou voltar aqui, ó. Veja só, já falei uma vez sobre as cotas do Revit, que elas são temporárias. Isso vale também para as paredes. Quero mudar a dimensão de uma parede, por exemplo. Clico na parede e ela me dá a informação da distância da parede em relação à outra. Ó. Então, por exemplo, desta parede até essa outra aqui, eu tenho a distância de 4,07. Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, 3. Clico na informação da distância e coloco outro valor, que automaticamente ele modifica. Posso também clicar e arrastar para um lado ou para o outro essa parede, que as cotas vão mudar e a distância entre elas. Vou clicar novamente aqui nessa parede só para mostrar a informação sobre a cota. Veja só. Ela está medindo a distância da parede, do meio da parede que eu selecionei, até o meio da outra parede. Bom, normalmente nós trabalhamos com as cotas das dimensões internas, ou seja, face de acabamento interno a face de acabamento interno da outra parede. Então, como eu faço isso para definir essa distância? Se eu mexer na distância aqui, eu não estarei trabalhando com a face interna, mas sim do centro de uma parede até o centro da outra. Basta clicar nessas bolinhas azuis aqui que aparecem na cota. Ó. Veja só. Cliquei uma, duas vezes, ela veio para o meio. Se eu clicar novamente, ela vai modificando o local onde ela está medindo. Cliquei aqui, ó, agora sim, está na face interna. A mesma coisa do outro lado. Cliquei uma vez, duas vezes, ela veio para a face interna, né? Aqui já está na face interna dessa parede, eu posso agora digitar 3, por exemplo, e sei que a distância entre essa face e essa outra é exatamente 3 metros. Isso é interessante para que eu não fique calculando distância de parede, somando espessura de parede, nada desse tipo, ok? Trabalho só com as cotas internas mesmo. Então, basta clicar na parede, se eu quiser mover essa parede aqui, clico nas bolinhas azuis aqui da cota temporária, que ela vai modificar e me permitir alterar essas distâncias. Perfeito? Tranquilo. Bom, como essas paredes ficariam agora nas fachadas? Basta clicar aqui, ó, digamos, a fachada leste. Como ficaria ela? Clico duas vezes
e ele já gera para mim, ok? Vou clicar novamente na norte, agora ele já vai gerando essas fachadas para mim. Se eu voltar aqui para o realista, ó, já altera a cor e fica com a qualidade melhor. Mas vamos deixar com linha oculta mesmo, para não pesar. E o que é que eu vejo aqui também na planta de nível? A minha parede não está vinculada a um nível superior. Né? Quando nós desenhamos a parede, nós não vinculamos ela ao nível superior. Vou voltar aqui para o meu nível 1, ok? E vou, digamos que agora vou apagar essas paredes, desenhar novamente, e vou desenhar paredes agora vinculadas ao nível 1. Mesmo procedimento. Parede, vou deixar a parede genérica mesmo, e agora estava não conectada, vou conectar ao nível 2, ao nível superior, ok? Então veja que agora eu já não posso modificar a altura, porque eu conectei ela ao nível 2. Então vou desenhar só um quadrado aqui, sem medidas, para definir, só para a gente entender do que se trata. Perfeito. Vou agora ver as minhas fachadas, né, as minhas elevações. O que aconteceu agora? A minha parede está vinculada ao nível 2. E qual a implicação disso? Se eu quiser alterar a altura das minhas paredes, todas de uma vez, basta clicar aqui na altura do nível, na indicação do nível e alterar esse valor. Então, digamos que eu queira baixar as paredes para 3 metros. Automaticamente ela baixa. Digamos que eu queira aumentar para 6 metros. Automaticamente ela aumenta. Então, isso é interessante porque eu particularmente trabalho geralmente vinculado a nível. Porque todo o meu projeto fica vinculado de uma forma, caso eu tenha alguma alteração na altura, por exemplo, o cliente mudou de ideia e quer aumentar ou rebaixar o pé direito da edificação. Eu simplesmente altero o nível e todas as paredes vão acompanhar. Então é uma maneira de você se tornar mais produtivo, ok? Vou voltar aqui para o nível 1. Digamos que você tenha mudado de ideia e não queira mais vincular essas paredes, ou apenas uma. Ó. Eu quero que essa parede tenha uma altura diferente das outras. Essa aqui de baixo, digamos que é a minha fachada frontal. Tem uma altura diferente das demais. Basta clicar sobre ela. A dicção está horrível. Basta clicar sobre ela. Nas propriedades, veja só, informação. Restrição superior. O que é que ele está me informando aqui? Ó? Que a restrição dele é acima para o nível 2. Eu vou até mostrar aqui. Ó, acima para o nível 2. Ou seja, ele está restrito, a altura dessa parede, ao nível 2. Caso eu queira modificar a altura dela sem modificar o nível, basta selecionar não conectado e alterar a altura aqui. Ó. Então, digamos que ela esteja a 4 metros de altura. Ok? Essa parede está a 4 metros de altura. Vou voltar aqui, vamos no 3D agora, mais uma vez. Vem na casinha, clica aqui. Acho que ele não está gerando, está travando alguma coisa. Gerou, beleza. Aqui é a casinha, ó, veja só. A única parede que mudou a altura foi essa daqui. Mudei a altura dela. Se eu vier na elevação, sul, ó, a fachada frontal está rebaixada. Isso é bem interessante para quando nós temos uma edificação com várias alturas de paredes diferentes, bem comum em projetos maiores. E também quando eu quero inserir subdivisões, por exemplo, uma meia parede, que seja uma divisória de uma cozinha americana. Venho na opção parede e ao invés de colocar conectado ao nível 2, venho aqui não conectado e coloco, por exemplo, 1 e 10. Altura de uma meia parede. E basta incluir aqui a minha parede. Ela vai ficar conectada a outra parede, mas quando eu vier aqui no 3D, para mostrar, ela agora é mais baixa do que as demais. Então, eu posso colocar paredes com alturas diferentes sem nenhum problema. Deixo vinculado ao nível superior somente as paredes principais, que eu sei que estão relacionadas ao pé direito. Perfeito. Vou voltar aqui para o nível 1, clico mais 2 vezes aqui, ó. E outra coisa interessante, já falei uma vez, repito, no Revit tudo é temporário. Quero modificar o tipo de parede. Basta clicar na parede que você já desenhou e modifique aqui o tipo de parede que você quer. Ah, não, essa espessura agora que eu quero é de 90 milímetros, só o tijolo. Cliquei aqui, a minha parede já modificou, veja só. Então, se eu vier agora para o meu 3D, mais uma vez, veja só, a minha parede está modificada, não é mais semelhante às demais. Então, para inserir parede muito simples, comando parede e começa a desenhar. Sempre prestar atenção nas alturas que você está colocando e se ele está vinculando ou não ao nível superior. Beleza? Então, parede é basicamente isso. Nas aulas posteriores ensinarei como criar o seu estilo de parede, ou como alterar a espessura de parede, a estrutura dela, mas não é o nosso foco agora.
Então, na próxima aula trabalharemos com portas e janelas, ok? Até lá e um abraço.